Fala, torcedor vascaíno. O clima no Vasco da Gama pegou fogo depois do último jogo, e não é exagero dizer que o ambiente em São Januário ficou tenso de verdade. A derrota para o Juventude dentro de casa mexeu demais com os bastidores. Fernando Diniz, que costuma manter o controle, dessa vez não segurou a bronca e cobrou forte o elenco. O treinador ficou indignado com a postura da equipe, principalmente porque o Vasco não só perdeu, mas perdeu jogando sem alma, sem aquela vontade que o torcedor tanto cobra e sente falta. O técnico entendeu que não foi apenas um tropeço de resultado, mas uma queda de mentalidade. E essa irritação dele se refletiu no vestiário. Teve cobrança individual, teve voz levantada e teve jogador sentindo o peso da responsabilidade. O ambiente, segundo quem acompanhou de perto, foi de muita pressão. A comissão técnica bateu firme na tecla da falta de atitude e da falta de foco. O sentimento é que parte do elenco está mais preocupado com a Copa do Brasil do que com o Campeonato Brasileiro, e isso, para o Diniz, é inadmissível. Essa sequência de 3 derrotas seguidas trouxe uma tensão que ninguém esperava nesse momento da temporada. O Vasco vinha mostrando evolução, estava encostando no grupo de cima, e de repente tudo desandou. A derrota para o Juventude foi a gota d'água. Dentro de São Januário, o time parecia apático, sem intensidade, e isso irritou demais o torcedor. E é claro, o próprio Diniz percebeu. Ele teria cobrado os jogadores logo após o apito final, dizendo que faltou ambição e comprometimento. Para um treinador que prega intensidade e entrega, ver o time perder assim, dentro de casa, é um golpe duro. A bronca foi pesada, e a palavra que define o momento é cobrança. E o torcedor tem razão de se preocupar. O Vasco se complicou na tabela. Com a derrota, caiu posições e viu o Atlético Mineiro passar à frente. O problema é que os times de baixo começaram a vencer, e os de cima tropeçam, mas o Vasco não consegue aproveitar. Hoje a distância para o G7 é de 9 pontos, a mesma distância para o Z4. E isso mostra que o time está preso no meio da tabela, sem conseguir deslanchar. Chega a ser frustrante, porque o Vasco já esteve mais perto do grupo que briga por vaga na Libertadores. Chegou a ficar a poucos pontos desse objetivo, mas desperdiçou jogos que eram praticamente obrigatórios de vencer. Contra o São Paulo e o Juventude, dentro de casa, o Vasco tinha tudo para pontuar bem e hoje estar numa situação completamente diferente. Se tivesse vencido essas 2 partidas, estaria encostando no Fluminense e brigando diretamente por uma vaga no G7. Mas o futebol é cruel com quem vacila, e o Vasco pagou caro por essa oscilação. O que preocupa ainda mais são os próximos desafios. A tabela não dá trégua e coloca o Vasco diante de 3 adversários fortíssimos, todos com tabus pesados. Primeiro vem o Grêmio, na Arena, onde o Vasco nunca venceu. Desde 2006, o time não ganha no Sul contra os gaúchos, e nunca triunfou dentro da Arena. São 19 anos sem uma vitória lá. Depois, o Bahia, outro fantasma do passado. O Vasco não vence o Bahia em Salvador desde 2012, e na Arena Fonte Nova, o jejum é ainda mais impressionante, desde 1987. Quase 40 anos sem vitória nesse estádio. E como se não bastasse, tem ainda o Internacional em São Januário, adversário que o Vasco não derrota em casa desde 2019. São tabus que deixam qualquer torcedor apreensivo. E no meio desse cenário turbulento, surge um nome que mexe com o coração do vascaíno, Nenê. Sim, ele mesmo, o eterno camisa 10 que marcou época com a Cruz de Malta no peito. O veterano reapareceu nos bastidores de São Januário, e isso reacendeu um papo antigo sobre uma possível volta, agora fora das 4 linhas. O Nenê, que se aposentará no fim desta temporada, já tinha um acordo verbal com o Vasco para, após encerrar a carreira, voltar ao clube em um cargo de direção. O combinado, feito ainda em 2023, era que ele se juntaria à estrutura do futebol cruzmaltino como dirigente, por tudo que representa ao clube e a torcida. Na época, esse acerto foi feito com o então diretor Paulo Brax, mas nunca chegou a ser formalizado. Mesmo assim, a promessa ficou no ar. E no último sábado, com ele presente em São Januário, o assunto voltou com força total. Quando foi perguntado sobre essa possibilidade, Nenê não negou o carinho e deixou a porta aberta.
Disse que ama o Vasco, que tem uma ligação muito forte, mas que no momento está focado em ajudar o Juventude a se manter na primeira divisão. Mesmo assim, a fala dele soou como um quem sabe, e o torcedor já começou a sonhar. Afinal, o nome de Nenê carrega história, respeito e identidade com o clube. Ele foi um dos símbolos da reconstrução recente, ajudou o Vasco a voltar para a Série A e sempre demonstrou carinho e gratidão pela torcida. Então, imaginar o Nenê de volta a São Januário, agora como dirigente, traz uma pontinha de esperança em meio a tanta turbulência. Mas voltando ao campo, o clima ainda é de alerta. O Diniz sabe que precisa reorganizar o time, recuperar o foco e fazer o elenco entender que o Campeonato Brasileiro não pode ser deixado de lado. Ainda restam 5 jogos e 15 pontos em disputa, e é fundamental que o Vasco volte a vencer, volte a jogar com intensidade e mostre a mesma garra que encantou o torcedor no primeiro turno. A sequência é duríssima, mas também é uma oportunidade para dar uma resposta. O técnico quer um time mais competitivo, com mais atitude, e as cobranças nos bastidores mostram que ele não vai aliviar para ninguém. O Vasco precisa se reencontrar e, principalmente, parar de repetir os mesmos erros que vem custando caro nas últimas rodadas. Enquanto isso, na base, o torcedor pôde sorrir um pouco. O Sub-17 entrou em campo contra o Flamengo pela final da Copa Rio, jogo de ida, e apesar da derrota por 2-1 na Gávea, a garotada mostrou talento e força. O jogo de volta será no próximo sábado, e o Vasco ainda pode reverter o placar jogando em casa. Já o Sub-20 deu show. Enfrentou o Fluminense e venceu por 2-0, com gols de Léo Jacó e Ramon Rick, garantindo vaga na final do Campeonato Carioca da categoria e também na Copa do Brasil de 2026. Agora o adversário será o Botafogo, nos dias 15 e 22 de novembro, e o Vasco vai em busca do tricampeonato. Essa geração vem representando muito bem a camisa, e mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, a base continua sendo motivo de orgulho para o torcedor. É esse o panorama, amigo vascaíno. O clima esquentou, a pressão aumentou e as próximas semanas prometem ser decisivas. O Vasco precisa reagir e mostrar que ainda tem fôlego para terminar o ano com dignidade. E, claro, com o coração batendo forte, a torcida segue acreditando que o gigante pode se reerguer. E quando a gente fala em pressão, amigo vascaíno, é porque o momento realmente pede reação. O torcedor já começa a perder a paciência com o desempenho recente, e a cobrança nas arquibancadas vem aumentando a cada rodada. São 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, e o sentimento é de frustração, principalmente porque o Vasco vinha de uma sequência boa, com o time encaixado e jogando com personalidade. Agora, parece que a confiança se perdeu. Jogadores que vinham sendo destaque começaram a oscilar, e a equipe voltou a mostrar falhas que pareciam superadas. O Diniz sabe disso e tem tentado mudar o clima nos bastidores, mas o peso dos resultados negativos é grande. Depois do tropeço contra o Juventude, o treinador reuniu todo o elenco e deixou claro que o nível de entrega precisa ser outro. Não dá mais para aceitar postura apática dentro de São Januário. A cobrança dele é que o time volte a jogar com a mesma intensidade que mostrou em momentos importantes da temporada. A comissão técnica acredita que o elenco está sentindo a pressão da reta final e, principalmente, da expectativa em torno da Copa do Brasil. Há quem diga que parte dos jogadores já está com a cabeça voltada para o torneio, acreditando que a chance de título é maior lá. Só que o Campeonato Brasileiro exige atenção o tempo todo. Cada ponto perdido agora pode fazer falta no final. E o torcedor percebe isso. O clima nas redes sociais mostra um misto de decepção e cobrança. Muitos pedem mudanças no time, principalmente no meio-campo, onde o Vasco tem encontrado dificuldades para criar jogadas. Falta um jogador que chame a responsabilidade, que organize o jogo e inspire os companheiros. Alguns atletas que vinham com um bom rendimento parecem desconectados. Isso preocupa, porque o time precisa de líderes dentro de campo, gente que grite, que cobre, que contagie. Foi exatamente isso que Diniz cobrou, mais atitude e mais comprometimento coletivo. Ele entende que o momento é delicado, mas acredita que a virada de chave depende muito da postura do grupo. E os próximos compromissos serão verdadeiros testes de fogo. O Vasco vai encarar o Grêmio,
o Bahia e o Internacional, 3 adversários com histórico pesado e tabus longos. Cada um desses jogos é uma final. Contra o Grêmio, no Sul, o Vasco vai precisar quebrar uma escrita que já dura quase 20 anos. O time nunca venceu dentro da arena, e isso, por si só, já aumenta a motivação para entrar com tudo. O Bahia, em Salvador, é outro obstáculo histórico. Desde 1987 o Vasco não vence o tricolor baiano na Fonte Nova, e o torcedor nem precisa de mais motivação para entender o tamanho desse desafio. E, por fim, o Internacional, que em São Januário costuma dar trabalho. O último triunfo vascaíno sobre o Colorado em casa foi em 2019. Esses números mostram que o time terá que jogar muito para conseguir resultados positivos. Mas dentro de todo esse cenário de pressão, o torcedor ainda encontra motivos para acreditar. O Vasco já mostrou que pode jogar bem contra times grandes, principalmente quando entra ligado desde o início. O elenco tem qualidade, e o próprio Diniz é um treinador que sabe ajustar o grupo nos momentos de turbulência. A expectativa é que, com o clima mais pesado após a cobrança no vestiário, os jogadores acordem e entendam a importância de cada partida restante. São 15 pontos em disputa e, matematicamente, tudo ainda é possível. Uma boa sequência pode colocar o Vasco de novo na briga por uma vaga em competição continental, e isso mudaria completamente o humor do clube e da torcida. Enquanto o time principal tenta se reencontrar, a base continua mostrando um trabalho consistente. O Sub-17, mesmo com a derrota para o Flamengo, mostrou talento e garra. O placar apertado de 2-1 deixou o confronto aberto, e a torcida acredita numa virada no jogo de volta. Já o Sub-20 segue forte, embalado pela vitória sobre o Fluminense, que garantiu o time na final do Carioca e na próxima Copa do Brasil da categoria. É um sinal de que o Vasco continua formando bons talentos e que o futuro pode ser promissor, desde que o clube saiba aproveitar melhor essas joias. E foi justamente olhando para o futuro que o nome de Nenê voltou a ser assunto. O ex-meia, símbolo recente do Vasco, esteve presente em São Januário e reacendeu as conversas sobre seu retorno em um cargo diretivo. A torcida, é claro, reagiu com emoção. Nenê é um ídolo moderno, um jogador que representou o espírito cruzmaltino dentro e fora de campo. Ele foi peça fundamental na volta do clube à Série A e sempre demonstrou respeito e carinho pela camisa. A possibilidade de vê-lo novamente em São Januário, agora ajudando nos bastidores, empolga o torcedor. E o próprio Nenê, ao ser perguntado, não escondeu o amor pelo Vasco. Disse que ainda não conversou com ninguém da nova diretoria, mas deixou o futuro em aberto. Essa relação de carinho é algo que o Vasco precisa resgatar também dentro de campo. O torcedor quer ver um time que lute, que jogue com coração e que represente o peso dessa camisa. A torcida faz sua parte, empurra, apoia, comparece. O que ela pede em troca é entrega. E talvez seja isso que o Diniz mais quer ver a partir de agora. O treinador acredita que o Vasco pode se reerguer, mas para isso o grupo precisa comprar a ideia, acreditar e jogar como um time de verdade. Não adianta mais depender de lampejos individuais. É hora de unidade, de garra, de raça. O Vasco, historicamente, sempre cresceu nas adversidades. E o momento atual é mais um teste de resistência. As derrotas recentes deixaram feridas, mas também abriram espaço para reflexão. A reação precisa vir agora, e ela só vai acontecer se o elenco entender o tamanho da responsabilidade que carrega. O torcedor está cansado de promessas, quer ver atitude. E o recado do vestiário foi dado: quem não estiver comprometido vai acabar ficando pelo caminho. A reta final do Campeonato Brasileiro será o divisor de águas para o clube, e cada jogo daqui para frente vale mais do que 3 pontos. A base mostra força, o passado inspira e o presente exige resposta. O Vasco tem história, tem camisa e tem torcida. O que falta é transformar isso em desempenho. O tempo é curto, mas ainda dá para mudar o rumo da temporada. Basta o time entrar em campo com a mesma energia que a arquibancada coloca em cada canto de São Januário. Porque se tem uma coisa que o torcedor vascaíno nunca perde, é a fé de que o gigante vai se levantar.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um clima de tensão parece estar se formando nos bastidores do Vasco da Gama, e o nome no centro da polêmica é ninguém menos que Felipe Coutinho. O meia, que voltou ao clube cercado de expectativas e carinho da torcida, teria se irritado com uma situação interna e, segundo fontes próximas ao elenco, deixou escapar um desabafo forte durante uma conversa nos vestiários. Se ele falar assim comigo novamente, pode. Vou sair. A frase, dita em tom de ultimato, ecoou rapidamente pelos corredores de São Januário. Ninguém confirma oficialmente, mas o burburinho tomou corpo entre funcionários e jogadores. Alguns garantem que o alvo do desabafo seria um membro da comissão técnica, outros apontam para um companheiro de elenco com quem Coutinho teria se desentendido em campo. O fato é que o camisa 10, conhecido por seu temperamento mais reservado, dificilmente se expõe desse jeito, o que aumenta ainda mais a gravidade do episódio. Nos treinos, há quem diga que o ambiente ficou pesado. O craque tem participado normalmente das atividades, mas seu semblante estaria longe de ser o mesmo. O tom mais sério, os cumprimentos frios e a ausência de sorrisos chamaram a atenção de quem acompanha o dia a dia do clube. A diretoria, por sua vez, tenta apagar o incêndio sem deixar rastros, adotando um silêncio estratégico e evitando alimentar rumores. Internamente, a situação é tratada com cautela. O Vasco sabe da importância de Coutinho, tanto dentro de campo quanto fora dele. Seu retorno representou um símbolo de renascimento e esperança para o torcedor cruz-maltino. Perder o jogador por um problema de relacionamento seria um golpe duro, especialmente neste momento de reconstrução. Apesar do silêncio oficial, a notícia do possível atrito já se espalha entre torcedores e jornalistas. Nas redes sociais, o nome de Coutinho figura entre os mais comentados, com vascaínos divididos entre o apoio ao ídolo e a preocupação com mais uma turbulência nos bastidores. Enquanto isso, a bola continua rolando, mas a dúvida permanece no ar. Será que o camisa 10 realmente está disposto a deixar São Januário se a situação não mudar? Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.